descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão certo. Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, desta manhã de sexta-feira, voltando a fazer o último pão diário desta semana, já também enfatizando que será o último pão diário deste cenário, né, que vocês estão vendo aqui atrás, pois nós estaremos, praticamente já estamos mudados, né, falta levar poucas coisas, entre essas coisas o estúdio, a qual eu estou gravando, é um estúdio portátil que eu fiz, depois eu vou fazer um vídeo, vou colocar para vocês verem, um pouco a respeito desse cenário aqui. Meus amados irmãos, mostrando para vocês o nosso cenário, como é que funciona. Olha. Isso aqui é uma televisão que foi reaproveitada como cenário. Aqui o microfone, aqui a nossa mesa de áudio aqui embaixo, o tripé, né? Aqui a mesa de áudio aqui, ó. Essa caixinha que foi feito o som ambiente, isso aqui tudo foi patrocinado pelo presbítero Marcelo Augusto, grande amigo, parceiro do canal, né? Aqui está o microfone e aqui está o nosso cenário, né? Uma bênção que Deus tem feito grandes coisas extraordinárias através disso aqui do programa Pão Diário. E aqui a gente agradece a Deus por todo o privilégio que Deus tem nos dado, né? Aqui, né? Então o que acontece? Esse é o último pão diário desta semana e também o último pão diário deste cenário, nesse local maravilhoso, onde nós passamos aqui desde fevereiro até o presente momento, onde estivemos aqui, né? Foi uma benção, foi um lugar muito legal de se viver, a natureza, o barulho dos pássaros, né? É interessante demais, muito lindo e muito interessante. Então esse é o último pão diário neste local e o último pão diário desta semana, né? Louvado seja Deus. Então, entrando no tema da nossa mensagem, que é baseada na revista do segundo trimestre de 2025, que tem como tema "E o Verbo se fez carne", e a lição de número 13, que tem como tema "Renovação da Esperança", né? É o tema da nossa mensagem desta manhã. E já entrando no tema da mensagem desta manhã, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo 3 e o versículo 8, que nos diz desta maneira: o apóstolo Paulo viu o Cristo ressurreto. E agora nós entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15:3. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 15:8. Amados irmãos, o texto em que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer que, falando a respeito da ressurreição de Cristo, né? Ele vai dizer no versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, ele vai dizer que, assim como as Escrituras, né? Ele vai dizer, é muito interessante que ele diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele está falando assim de forma de alguém que está incrédulo? Não. Ele está fazendo uma comparação, né? Dizendo se Cristo ressuscitou de acordo com as Escrituras, né? Mas lá no versículo mais abaixo, depois do versículo 8, porque também é o versículo chave também, o 8, o 3 e 8 de 1 Coríntios 15, ele vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Do que adiantaria se Jesus não tivesse ressuscitado a nossa fé? Nós já nasceríamos condenados, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e instituídos foram da glória de Deus. Mas o que nos restituiu essa glória foi a graça. O que é graça? É um favor imerecido. Nós não éramos dignos de sermos salvos, mesmo pela morte de Cristo, mas a graça nos alcançou, nos deu esse direito de nascermos, ainda que nascermos em pecado, mas de decidirmos por sermos libertos pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então a gente vai ver nesta palavra que Jesus ressuscitou. A última lição de número 13, da lição que tem como o tema
o Verbo, e o Verbo se fez carne, que está baseado no livro de João, no capítulo 1, do verso 1 em diante, falando que o Verbo se fez carne. Então esse trimestre, o segundo trimestre de 2025, nós estudamos, melhor dizendo, sobre Jesus. Estudamos sobre Jesus, sobre a sua trajetória e tudo que Jesus fez, né? Ali naquela cruz do Calvário, morreu por nós, nos deu garantia de salvação. O Senhor fez coisas, um sacrifício incalculável. Morrer não só por uma pessoa, foi livrar alguém que ia morrendo e ele foi lá. Não, ele morreu pela humanidade. Jesus morreu pela humanidade, mas morreu de forma cruel, crucificado numa cruz, foi chicoteado, foi humilhado, foi rasgado as suas vestes, foi triturado o seu corpo, o seu tecido celular, para morrer dando sacrifício por nós, se cumprindo o que estava escrito lá em Isaías, dizendo que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e estava sobre o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, né? E ele não tinha formosura alguma, ele era alguém de que as pessoas não queriam, não tinha nenhum desejo por ele, mas ele como a raiz de uma terra seca. O texto de Isaías 53 vai dizer, falando a respeito de Jesus, dizendo: mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas sofrimentos, tudo o castigo que estava sobre nós foi sobre ele, para que nós tivéssemos paz. E paz, de uma paz que ele vai dizer: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, porque o mundo não a conheceu, mas nós conhecemos essa paz que está em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã de sexta-feira, fazendo o último pão diário. Muito obrigado por você que tem acompanhado nosso programa nesta manhã. E agora nós entraremos no momento dos agradecimentos. Bem, queridos e amados irmãos, nesse momento, já aqui diante da presença do nosso Deus, quero aqui dizer para os meus amados irmãos que sou grato a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira de todos os momentos, e por você também que tem sido nosso companheiro no programa Pão Diário há mais de um ano, à frente desse trabalho, para a glória do nome do nosso Deus. E aqui agradecer pelos nossos amados irmãos dos grupos de WhatsApp, Pão Diários escritos, né? Missionária Geira, missionária Rosa, missionária Maria Erlinda, presbítero Fidelício, irmã Aparecida, irmão Davi, irmã Glorinha, a irmã Ivani e a irmã Cleia, todos ligadinhos no programa Pão Diário de segunda a sexta-feira. Nossos amados irmãos dos grupos de WhatsApp do Pão Diário, Pão Diário não, Homens que Oram, galera do Teti, Cariri que eu amo, pregadores de Curupi, pregadores do Brasil, hashtag A Fé Music Goiás, Minha Pátria, Minha Vida, Brasil Minha Pátria, né? Quarentena de Oração, Homens que Oram, os grupos das famílias, né? Família Lopes, Família Mesquita e Família Moura, todo ligadinho no programa Pão Diário. Presbítero Luiz Antônio e família Cariri do Tocantins, delegado Brito de Cariri do Tocantins, seu Paulinho também, que assiste sempre nos grupos de WhatsApp da galera do Tetim. Um abraço ao sogro do nosso prefeito, né? Um abraço para o nosso prefeito Tetim do Açougue, para a sua primeira-dama Ana Paula, né? Que completou esses dias, eu fiquei sabendo, mais um aniversário, um ano de vida, 21 aninhos, né? Para a glória do nosso Deus, muito jovem, a nossa primeira-dama. O nosso prefeito também é muito jovem, também, eu acredito que deve ter uns 30 e poucos anos. Que Deus abençoe o nosso presidente da Câmara, Júlio Chaveiro, fazendo um grande trabalho pelo nosso município, na vereança, né? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão Júlio Chaveiro, um vereador, presidente da Câmara e um grande amigo particular que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe sua vida, sua família, irmã Tayla, e os seus filhos também. Deus abençoe em nome de Jesus. E também aqui os nossos amados irmãos, evangelista Valdemar e Condespar Santa Maria das Barreiras Sul do Pará, diácono Naís São Caetano de Odivelas, do Pará também, pastor Ariquimedes e sua esposa Mari, missionária Mari, ali em Paraíso do Tocantins, né? Também ligadinho no programa Pão Diário, diácono Messias em Lagoa da Confusão, também aqui no estado do Tocantins. Nossos amados irmãos, a minha irmã, a cantora Lidiane Mesquita, Brasília, ligadinha também no programa Pão Diário.
Que Deus abençoe, presbítero Luiz Antônio e família também. Já falei, né, aqui em Cariri, dona Deusina também ali em Gurupi do Tocantins, que é a sua genitora. Nossos amados irmãos da Congregação Nova Jerusalém e a DEMIP em Gurupi do Tocantins. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, já diante da Tua presença, Pai, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que tem assistido o programa Pão Diário, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre a vida dos teus filhos. Pai, abençoa nossas vidas nesta manhã, abençoa nossos amados que estão inscritos no programa Pão Diário, abençoa todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.